Alicerce do Paraíso, volume 6, capítulo 5. Sociedade. A cultura que negligencia a natureza. Publicado na coletânea Série de Cão, volume 12, em 30 de janeiro de 1950. Hoje, apesar de a cultura ter progredido no Japão, ainda há diversos impasses. Porque os fatos não transcorrem conforme o previsto? Com base no que eu tenho observado, há um grande e fundamental equívoco e parece que a sociedade em geral não o percebe. Observemos a esfera política. Por alguma razão, até os dias atuais, vemos que os jornais estão sempre repletos de notícias de que mesmo quando o governo propõe uma medida e o parlamento aprova, na hora de sua execução, esta quase sempre falha. Portanto, não é exagero dizer que a coluna de assuntos governamentais nos jornais é o registro do fracasso destas medidas. E a que se deve este fracasso? Do meu ponto de vista, essa falta de êxito não passa da negligência no que diz respeito à natureza. E não é só na política. As pessoas no momento presente acreditam que, seja em que setor for, é sempre melhor recorrer ao que é produzido pelas mãos humanas, crendo firmemente que isso representa progresso cultural, o que é problemático. Por conseguinte, até no setor político, planejam-se e propõem-se medidas desnecessárias que, de maneira oposta, acabam causando mais danos. Prova disso é a criação aleatória de estatutos, acarretando um excesso de regulamentos. Qualquer pessoa fala sobre o liberalismo, mas com base na minha experiência, nos períodos Meiji e Taisho, talvez o povo fosse muito mais livre. Conforme mencionei, hoje em dia tudo é realmente mais limitado, o que se deve ao excesso de regulamentos. Preso às regras, o povo não consegue nem se mover. Contudo, o interessante é que não é só o povo. Os funcionários públicos, igualmente tolhidos por essa prisão de regulamentos, às vezes se veem em apuros. A maior evidência é que não conseguem escapar das normas ao se depararem com alguma questão que, com base no bom senso ou na compaixão, não seria tão condenável. Não é raro ouvir funcionários deixar escapar alguns lamentos como: até mesmo nós estamos em apuros com os regulamentos. Já ouvi alguém dizer que, provavelmente, o Japão é o país com maior quantidade de leis, e é realmente verdade. Existe o provérbio, quanto mais leis, mais crimes, e tenho a impressão de que essas palavras ainda se aplicam ao Japão. Sendo assim, ao examinar por que chegamos a esse ponto, podemos encontrar vários motivos, mas dentre eles o mais importante é a Grande Guerra. Na época, houve um grande esforço na mecanização do povo. Uma máquina é colocada em um local determinado e operada de uma maneira estabelecida. Não há liberdade, basta colocar óleo de vez em quando e girar sua engrenagem. O ser humano foi tratado exatamente como uma máquina. Surgiu então o ser humano-máquina, alguém que não pode dizer o que quer, não tem liberdade de ação, não come o que deseja. Para se mecanizar o ser humano é preciso um molde. E os regulamentos são tais moldes. A economia de comando, que deixou alguns resquícios nos dias de hoje, é um desses moldes. Para mecanizar a população, são necessários muitos funcionários. Durante a guerra, foram criados sucessivamente vários departamentos e agências governamentais e o resultado foi o aumento exponencial de funcionários públicos. Esse crescimento continua. O salário desses funcionários chega a 300 bilhões de ienes por ano, uma soma impressionante. Se fosse apenas isso, ainda estaria bem. Mas existe um outro grande problema que passa despercebido. Como consequência do grande número de funcionários, acaba sobrando gente. Assim sendo, visto que há pessoas demais, estas não podem ficar ociosas. Logo é preciso encontrar algo, um serviço. E aí, o que desperta a atenção dos funcionários é a revisão dos regulamentos. E isso é ainda mais problemático, pois quando uma nova lei entra em vigor, o trabalho feito até então é anulado. Métodos e meios para lidar com a nova lei também começam a surgir,
amadurecem e, quando tudo volta a correr sem obstáculos, o serviço que antes levava uma semana passa a ser feito em 3 dias e os funcionários voltam a ficar desocupados. E então surge a ideia de renovar os regulamentos. É preciso despertar para esse ponto e diminuir o número de funcionários públicos. Para tanto, é necessária uma medida drástica: implementar uma reestrutura administrativa. Creio que tudo o que eu disse até este momento, direto ou indiretamente, trará grandes prejuízos à nação. Ouve-se falar bastante que na Inglaterra e nos Estados Unidos há muitas pessoas que permanecem na mesma profissão durante décadas. Todavia, no Japão, quase não se vê casos semelhantes. Talvez não exista nenhum outro país como o Japão em que tudo muda vertiginosamente. Traduzindo esse princípio fundamental em poucas palavras, posso dizer que o fato advém da negligência do japonês com a natureza. Para este, a interferência do ser humano indica progresso cultural. Discorri principalmente sobre a política, mas desejo falar sobre outros setores. Por exemplo, o cultivo de produtos agrícolas sem uso de fertilizantes, preconizado por mim, que vem obtendo grande êxito. Desde seu primeiro número, temos publicado em nosso jornal relatos de sucesso com resultados surpreendentes, utilizando apenas os componentes do solo e compostos orgânicos. Essa teoria básica está na adaptação à natureza e os agricultores, sem perceberem, vêm sofrendo durante um longo tempo, considerando apropriada a aplicação de adubo artificial, gastando muito e empregando enorme esforço nos fertilizantes, matando o solo e criando pragas. Esses agricultores estão aflitos diante dos maus resultados que enfrentam. Não podemos ignorar essa insensatez. Sem dúvida, isto é o resultado da negligência à natureza. Nosso método agrícola valoriza o composto orgânico, pois as folhas caídas e a grama seca pertencem à natureza. Falarei sobre outro dano decorrente da inobservância da natureza, agora na medicina. A doença surge no ser humano como um processo de purificação das toxinas acumuladas em decorrência de várias causas. Portanto, trata-se de uma ação fisiológica natural, sendo extremamente necessária. Nessa ocasião, a febre, a tosse, o catarro, a coriza, o suor noturno e outros purificam o corpo e a saúde aumenta. Ou seja, a doença é uma providência para aumentar a saúde. É realmente uma grande dádiva de Deus. Todavia, a medicina contemporânea interpreta a doença de maneira oposta e acha adequado parar o processo de eliminação das toxinas, o que é um tremendo erro. O processo mais simples é o resfriado. Ao nos resfriarmos, escapamos da pneumonia e da tuberculose. Logo, ao estimulá-lo, é óbvio que a tuberculose e a pneumonia diminuirão percentualmente. No entanto, a medicina, sem perceber esse fato, baseada em uma lógica contrária, interrompe a eliminação de toxinas no caso dos resfriados. A maior prova do que digo é que, à vista disso, em vez da redução dos casos de tuberculose e pneumonia, observa-se até a tendência do seu aumento. É desnecessário dizer que essas situações se devem por se negligenciar a natureza. Extraído do livro Alicerce do Paraíso, volume 6, página 167. A cultura que gera felicidade. Publicado no jornal Eco, número 149, em 26 de março de 1952. Como sempre digo, é óbvio que o desejo do ser humano, resumido em uma só palavra, é a felicidade. Há mais de 1000 anos, a humanidade vem se esforçando incansavelmente em busca desse objetivo, chegando finalmente à criação da deslumbrante cultura materialista atual e, sem dúvida alguma materialmente, obteve o sucesso almejado. Contudo, hoje, quantas pessoas se consideram verdadeiramente felizes? É provavelmente difícil encontrar uma entre 100 pessoas. Observem,
O medo da guerra, da doença e da pobreza são três grandes sofrimentos constantes, sempre presentes. Não será isso parte da condição humana? Se assim for, atualmente não existe felicidade. A maior aspiração do ser humano é que, ainda que por pouco tempo, este mundo se converta em um lugar em que se possa viver tranquilo. Transformar a sociedade em um mundo verdadeiramente feliz é o objetivo da nossa religião, e como há uma grande probabilidade de que concretizemos tal objetivo, ocorrerá uma salvação inédita. Para tanto, em primeiro lugar, é preciso apontar os erros da cultura existentes até hoje e ensinar a verdadeira maneira de agir. É cabível ser uma cultura de fachada, a qual se baseia apenas na forma como se vê até hoje. É preciso, acima de tudo, que o conteúdo também se aprimore, ou seja, uma sociedade sem falsidade. Não há como alcançar a felicidade em uma sociedade como a de hoje, onde enganar é o principal, cheia de pessoas más que posam como pessoas de bem. Explicando melhor, o mundo de hoje pode ser visto como sendo 70% de maldade e 30% de bondade. Naturalmente, os 30% correspondem ao amor correto e virtuoso, porém, nessa proporção, é lógico que o bem perderá. De fato, o mal se sobressaiu demasiadamente e o bem, hoje, está sendo cada vez mais oprimido. Assim, a infelicidade e as calamidades vão sendo criadas umas após as outras. É realmente um mundo de sofrimentos. Entretanto, é preciso considerar o seguinte: apesar de se dizer simplesmente que algo é um mal, há muitos casos em que não se pode defini-lo assim tão facilmente. Como o mal contemporâneo se tornou mais intelectualizado, disfarça-se com destreza sob a máscara do bem e não são poucas as pessoas que o estimulam. Piores ainda são aqueles que, mesmo equivocados, acreditam plenamente que determinado mal constitui um bem. Em primeiro lugar, os estudiosos que arriscam a própria vida em suas pesquisas, bem como aqueles que se dedicam à medicina no mundo inteiro, querem encontrar uma solução para a doença, maior sofrimento humano. Contudo, ninguém percebe que estes estão se empenhando de corpo e alma em algo que pensam ser um bem capaz de salvar as pessoas, mas na verdade o que estão fazendo é um mal. Esse é o ponto sobre o qual estou sempre alertando. Acredita-se ainda que é bom colocar adubos artificiais nas plantas, mas a maioria dos agricultores não percebe que isso, na realidade, leva à má colheita. Há também muitos que, achando que o comunismo trará grande felicidade à maioria da classe trabalhadora, lutam até o fim sacrificando tudo. Pessoas como as mencionadas, no final das contas, estão equivocadas. E como praticam o mal imaginando ser um bem, a intensidade desse fervor também é extraordinária, com um resultado extremamente eficaz. Quando examinamos as diversas causas disso, percebemos que é necessário sabedoria para perceber a verdade e discernir o certo do errado, o bem do mal. Ou seja, mesmo estando errada, devido à sua longa tradição, a teoria médica se estabelece, se consolida e se torna uma superstição. Então surge a questão: por que a verdade não foi descoberta? Realmente porque não havia chegado o devido tempo? E o tempo é o que tudo rege. Nessas circunstâncias, Deus me escolheu e está revelando todos os erros. E como me concedeu sabedoria, aliás, sabedoria divina, eu compreendo mesmo o que não pode ser compreendido através da sabedoria comum. Preciso dizer mais uma coisa sobre o tempo mencionado anteriormente. Até agora, 70% da maldade existente enfraquecerá aos poucos, e a força do bem, que era de 30%, passará a 40%, 50%, 70%. Este é o significado do que venho afirmando. A era da noite terminou, e a era do dia está começando,
e aqueles que compreenderem isso conseguirão alcançar a verdadeira felicidade. Extraído do livro Alicerce do Paraíso, volume 6, página 171. O que são os ismos? Publicado na coletânea Assuntos sobre Fé, em 5 de setembro de 1948. É do conhecimento de todos que o que motiva as diversas ideologias e movimentos existentes no mundo, ao acrescentarem o sufixo ismo ao seu nome, é o desejo de atingir seus objetivos. Entretanto, por mais que esses ismos tenham sucesso até certo ponto, é frequente constatar que, inevitavelmente, fracassam e desaparecem. A que se deve isso? Creio que devemos refletir profundamente sobre esse fato. Antes de mais nada, os ismos sempre se opõem e, como ao confronto entre inimigos e aliados, é fácil surgir conflitos. Em outras palavras, chega-se à circunstância em que é vencer ou perder. E embora se vença, surge em seguida um novo ismo, que se antagoniza com o primeiro e os conflitos não têm fim. De fato, mesmo na atualidade, existem vários ismos que nascem e desaparecem uns após os outros sem interrupção. Os principais são o imperialismo, o despotismo, o totalitarismo, o capitalismo, o comunismo, o socialismo, o liberalismo, a democracia, o conservadorismo, o progressismo, o individualismo, o positivismo, o negativismo, até perdemos a conta. Por natureza, os ismos são limitados, exclusivistas e arbitrários, e como visam somente ao interesse de seu país, à camada social ou à organização, acabam infalivelmente dando origem a conflitos. Nesse sentido, se desejarmos a eterna paz e prosperidade da sociedade, o pensamento precisa ser mundial e basear-se no amor à humanidade, diferentemente das ideologias de até agora. A nação mundial e o MRA, rearmamento moral, que começaram a ser preconizados recentemente nos Estados Unidos, são exemplos do que digo aqui, movimentos com um objetivo semelhante ao nosso, a concretização do paraíso terrestre. Publicado em Alicerce do Paraíso, volume 6, página 174. O espírito das leis e a técnica legislativa, publicado no jornal Eco número 122, em 19 de setembro de 1951. O princípio vigente na sociedade atual é disciplinar os criminosos com leis e punições para evitar a reincidência. Isso é a única solução, já que a religião é deixada completamente de lado e, de fato, não deve existir nenhum outro método. Contudo, a realidade comprova com frequência que somente por meio desse recurso é impossível evitar a repetição da prática do crime. Naturalmente, ao qualificarmos algo como delito, o que vemos é apenas um efeito que vem à tona. Sendo assim, devemos investigar a origem, o fator íntimo que levou à sua prática. Visto que tal origem se encontra na alma, no desejo de cometer o crime, se não eliminarmos o que leva a pessoa a esse gesto com um método diferente que não seja somente a prevenção legal, uma sociedade sem criminosos nunca se concretizará. Conforme dito, atualmente os malfeitores se esforçam somente para não caírem nas malhas da lei, e isso não se limita aos bandos de delinquentes. Pessoas com considerável educação e até mesmo aquelas que pertencem às classes acima da média agem assim. Pensam que basta não ser apanhado pela lei e continuam agindo indiferentes à moral e à justiça. Este modo de pensar é temível e deve ser corrigido. Gostaria então de escrever sobre o tema com base na minha prática. Faz algumas décadas que venho enfrentando a justiça com certa frequência e ainda hoje há alguns processos em andamento. Todavia, dado que meus oponentes são, sem exceção, indivíduos maus e minha filosofia é nunca perder para o mal, preciso seguir até o fim. Nunca perdi uma causa.
Assim, por meio de várias experiências, aprendi que todos eles resistem contra o bem, apoiando-se somente no aspecto técnico da lei. Entretanto, por ser um adversário que enfatiza o espírito das leis, geralmente perco no primeiro julgamento. Inevitavelmente, venço nas instâncias posteriores. Caso contrário, a outra parte se rende e pede um acordo. O problemático é que, dependendo dos juízes, é grande o número daqueles que dão mais importância ao procedimento legal, e estes parecem ser mais jovens com pouca vivência. Em contraposição, a valorização do espírito das leis parece ser mais comum entre os juízes experientes. Gostaria que os procuradores considerassem cuidadosamente que, se enfatizarem apenas o texto frio da lei, os criminosos forçosamente pensarão apenas em meios de escapar habilmente da malha legal e a criminalidade não diminuirá. Em contrapartida, se atentarem somente para o espírito da lei, o procedimento legal ficará em segundo plano. Uma vez que o cerne da lei passará a ser valorizado, naturalmente perceberão que é mais vantajoso não cometer nenhum crime. Enfim, isto corresponderá ao verdadeiro objetivo das leis e, consequentemente, fará com que os males sociais diminuam. Assim proponho esta perspectiva às autoridades competentes. Extraído do livro Alicerce do Paraíso, volume 6, página 176. Teoria do direito à coexistência harmônica entre homens e mulheres. Publicado no jornal QC número 48, em 4 de fevereiro de 1950. A teoria do direito à igualdade entre homens e mulheres, como um dos resultados da democracia, é bastante lógica e satisfatória, principalmente no Japão, onde, durante longo tempo, o direito das mulheres foi negligenciado e estas foram submetidas a uma posição desfavorecida. Nem é preciso dizer o quanto o direito à igualdade trouxe proteção às mulheres, mas devemos estar atentos também às desvantagens que podem advir ao exagerarmos nesse aspecto. Visto que o direito à igualdade entre homens e mulheres é recente no Japão, essas desvantagens constituem provavelmente um inevitável fenômeno de uma fase de transição. É desnecessário lembrar países como os Estados Unidos, há longo tempo aprimorados nesse aspecto e onde o conceito já foi assimilado pela sociedade. Aqui, conforme o título expressa, escreverei sobre a teoria do direito à coexistência harmônica entre homens e mulheres no contexto atual do Japão, para que a mudança chegue mais rapidamente. Para começar, na igualdade de direitos, ambas as partes querem expor somente o próprio ponto de vista e não há espaço para concessões. Afinal de contas, igualdade de direitos significa equivalência, ou seja, similaridade. Seria como o encontro do convexo com o convexo. A harmonia surge quando temos o côncavo e o convexo. Se as duas partes forem convexas, nenhuma irá ceder, e a consequência natural é que o conflito nunca terminará. De fato, com o direito à igualdade melhorou a posição das mulheres, que são mais felizes. Entretanto, não podemos ignorar o sofrimento causado pelo surgimento de conflitos inesperados conforme mencionado. É exatamente o que ocorre com o liberalismo desmedido, que acaba levando ao egocentrismo. Esta é a razão pela qual falo sobre a teoria do direito à coexistência harmônica entre homens e mulheres. Tal coexistência implica uma classificação de proporção. Em resumo, não seria uma proporção de 50% para cada parte. Seria, por exemplo, 60% para o homem e 40% para a mulher. Divido assim porque, em geral, os homens têm mais força no cotidiano. No entanto, há casos em que a força da mulher é superior à do homem e este a complementa. São situações em que a mulher corresponde a 60% e o homem a 40%. O que é aceitável? Se pensarem e agirem desta forma, será possível garantir que haverá menos conflitos e a felicidade na vida conjugal aumentará. Ofereço este texto aos casais de todo o mundo.
extraído do livro Alicerce do Paraíso, volume 6, página 178. A transformação da cidade de Atami em paraíso, publicado no jornal Hikari número 14, em 25 de junho de 1949. No dia 28 de maio de 1949, o jornal Shizuoka Shimbun publicou a reportagem a seguir. Kyodo News. O primeiro grupo de turistas desde pós-guerra, composto por imigrantes japoneses da primeira e segunda gerações vindos do Havaí, chegou ao Japão a bordo do navio USS General W.H. Gordon no dia 29 de abril. O grupo cumpriu uma agenda de 21 dias sem contratempos, indo do leste de Nikko a oeste, onde visitaram Aso e Beppu. Do dia 20 de maio até 2 de julho, data prevista para o regresso, desfrutaram por um pouco mais de um mês da saudosa terra natal. O que os visitantes acharam da primeira parte da viagem? Fiz um resumo das opiniões do guia, Sr. Shigeo Shigenaga, e do funcionário da agência de turismo. Pontos turísticos excepcionais, deixando à parte a capital Tóquio, temos Nikko, Uji, Yamada, Futami e Kyoto. Os templos Higashi-Honganji e Nishi-Honganji foram particularmente apreciados devido ao grande número de fiéis, e a cidade de Beppu por sua tranquilidade e águas termais. Pontos turísticos que podem ser excluídos de futuras programações, em vez de Atami, seria preferível um local mais silencioso como uma estância de águas termais. Hakata e Kumamoto só devem ser visitadas se houver muitas pessoas nascidas nessas cidades, já que não tem nenhum valor turístico. Aso não é nenhuma novidade para os que estão acostumados a ver o vulcão Kilauea no Havaí. Locais que poderão ser acrescentados à agenda: o Mar de Seto e as tranquilas estações de águas termais de Izu. Quanto às instalações e serviços dos ryokan, os japoneses preferem os genuínos ryokan. A segunda geração de imigrantes prefere indiscutivelmente os hotéis. Já as refeições eram exclusivamente da culinária japonesa e qualquer prato com toque ocidental era mantido à distância. Serviço extremamente lento. Dependendo do ryokan, os funcionários não estavam devidamente treinados. Mesmo os imigrantes japoneses mais idosos preferem essencialmente o banho à moda ocidental. Não apreciaram o banho misto para homens e mulheres das águas termais. Li essa reportagem e concordo plenamente com tudo que foi dito. Realmente, apesar de Atami ser um local de paisagem radiante, o conformismo com as estratégias comerciais banais e a noção fútil de que basta gastar dinheiro nos levam a pensar que os olhos estão vendados à mudança dos tempos. Portanto, enquanto mantivermos Atami como está, não há como garantir que não acabará sendo deixada de lado pelos turistas estrangeiros, apesar de ser abençoada como um dos principais pontos turísticos do Japão. À vista disso, antes de mais nada, a Atami do futuro deve abandonar de uma vez todas as particularidades das cidades de águas termais tradicionais e reformar sua estratégia comercial, adequando-se à nova era. A política nacional, por sua vez, deve cumprir a importante responsabilidade de atrair turistas estrangeiros, ou seja, é preciso implantar uma política geral visando transformar Atami em uma cidade do mundo, e não apenas do Japão. Embora seja uma entidade religiosa, nossa igreja logo identificou essa condição e atualmente está colocando em prática, sendo nosso lema o protótipo do paraíso terrestre. Por esse motivo, escolhi a cidade de Atami e estamos hoje avançando concretamente rumo à sua construção. É desnecessário dizer que Atami possui montanhas, mar, ilhas que estendem ao longo do litoral de Izu. Trata-se de uma vista que vai até os arredores de Kawana, com vários pontais, e à esquerda temos a radiante paisagem do Cabo de Manazuru.
O clima é ameno, as águas termais cristalinas e a cidade é próxima de Hakone, um local ímpar. Está meio caminho das metrópoles do leste e do oeste e é de fácil acesso. É sem dúvida o destino turístico ideal. Apesar disso, como afirmei anteriormente, o fato de não conseguir fazer com que este encanto se notabilize é devido, sem dúvida, à costumeira política que depende exclusivamente das águas termais. Tal política está presa ao anseio por um sonho inatingível. Como a princípio os turistas estrangeiros não têm tanto interesse pelas águas termais quanto os japoneses, é preciso valorizar ao máximo outros encantos naturais. Sendo assim, é necessário distanciar-se da zona urbana barulhenta e rude. Naturalmente, urge também instalar hotéis magníficos com vistas espetaculares nos tranquilos arredores de Atami. Com base no que foi dito, nossa igreja está atualmente construindo um grande sonho em um local panorâmico a uma distância perfeita, próxima de Atami, mas também afastada de seu distante leste e de seu afastado oeste. Tenho certeza de que esta será a base para o futuro progresso da cidade de Atami. Extraído do livro Alicerce do Paraíso, volume 6, página 180. Nota: ryokan, tipo de hospedagem tipicamente japonês com quartos de tatame e futons. A estadia em um ryokan inclui usualmente café da manhã e jantar típicos japoneses. 20 anos de dívidas. Publicado no jornal Eiko número 217, em 15 de julho de 1953. Eu sofri com as dívidas durante cerca de 20 anos, de 1919 a 1941. Aliás, fui atormentado por elas. Nunca me esquecerei do ano de 1919, quando tinha 38 anos e começamos a acertar o casamento com a minha atual esposa. Logo após a escolha de uma data favorável, pela primeira vez de maneira repentina, surgiram 3 tipos muito mal encarados que se denominavam oficiais de justiça. Deram-me um papel suspeito e me obrigaram a lê-lo. Dado que eu nunca vivera algo semelhante, fiquei perplexo, sem saber o que fazer. Nesse ínterim, eles, revirando cada cômodo, iam colando pequenos adesivos nas peças de valor do mobiliário da casa. Rispidamente mandaram-me ler um papel em que estava detalhada a razão da penhora. Depois disso, fixaram esse aviso na lateral de um armário e partiram. Ao ler com mais atenção, constatei que havia várias cláusulas legais e o mais espantoso era a proibição de utilizar livremente qualquer dos objetos penhorados. Caso eu retirasse os adesivos, seria processado de acordo com a lei tal, artigo tal. Fiquei em apuros, já que os adesivos estavam grudados nas gavetas e junções dos armários. Estava claro que o objetivo era não abrir nada, o que me colocou em um impasse. Sem acessar os armários, eu não poderia pegar nenhuma roupa para me vestir. Então, após muito esforço, consegui soltar os adesivos das junções sem danificá-los. E ainda não sei de que forma abri as gavetas, o que me trouxe certo alívio. Vou explicar porque esse fato se passou comigo. Já mencionei isso antes. Obtive grande êxito em uma loja de miudezas e pude chegar, partindo praticamente do nada, a uma fortuna muito além da casa dos 100.000 ienes. Com isso, envaideci-me por completo e decidi concretizar um sonho antigo, entrar no mundo do jornalismo. Ao pesquisar um pouco mais, descobri que naquela época, sem um capital de 1 milhão de ienes, tal iniciativa seria difícil. Decidido a fazer o que fosse para angariar o capital necessário, envolvi-me em vários negócios supostamente lucrativos. Em meio a isso, conheci por coincidência um certo senhor Yoshikawa, um homem experiente, porém ardiloso. Eu era alvo da inveja das pessoas do ramo e, subestimando a realidade do mundo, decidi seguir os conselhos de Yoshikawa. Foi logo após o final da Primeira Guerra na Europa, quando as ações estavam no auge, que iniciei transações financeiras com corretores da Bolsa de Valores. Uma vez que os bancos, confiando em mim,
emprestavam dinheiro sem nada perguntar, bastando assinar um cheque pré-datado. Pareceu-me um grande negócio cobrar dos devedores 5 centavos de juros por dia. Era um negócio muito vantajoso, pois eu não precisava fazer nada. Assim cheguei a obter, entre dinheiro vivo e cheques, mais de 100.000 ienes. Entretanto, o banco que administrava essa transação faliu repentinamente. O Sr. Yoshikawa escondeu o fato e descontou os cheques com agiotas com uma alta taxa de juros, o que foi terrível. Os altos juros se acumularam e, ao se encontrar em um beco sem saída, ele veio desculpar-se. Tudo isso ocorreu inesperadamente. Sem outro jeito, como uma solução momentânea, pedi aos bancos para recusarem o pagamento de todos os meus cheques. Contudo, aí é que os agiotas se enfureceram. Eles tomaram imediatamente as providências para a penhora, de acordo com o que descrevi, e me acusaram de fraude. Fui intimado a comparecer perante a promotoria, que me interrogou nos mínimos detalhes. Supliquei aos agiotas e, com muito custo, eles aceitaram um acordo de 80.000 ienes, 2/3 da dívida total, sendo uma metade à vista e a outra em prestações mensais. E aí começou meu sofrimento para saldá-la. Por causa disso, o compromisso de casamento tornou-se impossível. Entretanto, ao expor claramente o acontecido, fui elogiado, pois em geral as pessoas escondem fatos dessa natureza. Agi com honestidade e fui considerado uma pessoa especial. Ao contrário do esperado, insistiram para eu continuar os preparativos de acordo com o combinado. Até hoje, lembro-me que pensei o quão estranho era esse mundo. Por causa desse golpe, os negócios ficaram mais difíceis e decidi transformar minha loja em uma sociedade anônima, o que aliviou a situação por uns tempos. Não obstante, em março do ano seguinte, 1920, houve o fatídico pânico do mercado financeiro. A queda do preço dos produtos, as dívidas incobráveis e outros fatores foram o segundo golpe, e a isso ainda por cima se somou o grande terremoto de Kanto do dia 1º de setembro de 1923. A loja localizada em Kyobashi na época queimou totalmente com as mercadorias. O empréstimo se transformou novamente em dívida incobrável e cheguei a pensar que seria impossível continuar o negócio. Mesmo que de maneira precária, continuei as atividades comerciais milagrosamente. Por esse motivo, comecei a detestar a ideia de enriquecer e procurei um propósito de vida na religião. Experimentei várias correntes religiosas, mas não encontrava uma que correspondesse à minha busca. Entre elas, a que mais me atraiu foi a Oomoto e nela ingressei imediatamente. Sobre esse período já relatei antes, então escreverei a respeito das dívidas. Conforme descrito anteriormente, uma vez que parei de procurar riqueza financeira, tornou-se impossível pagar as dívidas e os agiotas começaram a me perseguir um após o outro. De qualquer forma, já que não dava para viver somente do agradecimento dos que tinham a doença curada através da fé, diminui radicalmente as despesas do dia a dia e fui levando a vida da maneira mais comedida possível para pagar as dívidas aos poucos. Todavia, não era tão fácil quanto eu pensava. Nesse meio tempo, felizmente, fui progredindo aos poucos e a renda aumentou consideravelmente. Assim, em 1941, finalmente paguei tudo o que devia. Calculando, sofri durante 22 anos com as dívidas, ou seja, até então eu carregava um grande fardo e repentinamente fiquei mais aliviado. O que quero ressaltar especialmente é que, enquanto não me livrei das dívidas, dia e noite meu único pensamento era: preciso ganhar dinheiro. Todavia, à medida que me aprofundava na fé, fui compreendendo que o dinheiro é concedido por Deus. Ao mesmo tempo, por ter saldado tudo, meu coração se tranquilizou. Aliás, ironicamente, após isso, começou a entrar tanto dinheiro que, à proporção que os anos passavam, eu o tinha cada vez mais. Isso me levou a pensar que, realmente, quando pensamos incessantemente preciso do tal dinheiro,
preciso do tal dinheiro, ele não vem. Quando nos esquecemos, ele aparece. Em suma, a dívida que carreguei por mais de 20 anos me ensinou a filosofia da dívida. Talvez pareça estranho que eu, um religioso, escreva sobre esse assunto, mas o faço por acreditar que isso pode servir de referência. Extraído do livro Alicerce do Paraíso, volume 6, página 183. Relato de uma experiência sobre questões trabalhistas, publicado no Jornal Ricari número 40, em 17 de dezembro de 1949. Atualmente estou construindo o modelo do paraíso terrestre em Hakone e Atami, locais de belas paisagens. Há mais de 100 pessoas trabalhando nas obras. Cerca de metade são messiânicas e as outras não. Obviamente, os fiéis são dedicantes, portanto, não são remunerados e trabalham com grande eficiência. A seriedade com que desenvolvem suas atividades é comovente. Eles trabalham em 2 tipos de jornada, de 10 dias ou de 30 dias. Aqui escreverei somente sobre os não-membros, os trabalhadores remunerados. A construção está sendo realizada inteiramente com base em meus projetos. Obviamente, desde o projeto arquitetônico até a colocação de cada árvore, planta ou pedra do jardim, nada é feito sem a minha orientação. Não que eu queira me vangloriar de minha capacidade, mas não posso continuar esse texto sem mencionar esse ponto. Já faz alguns anos que passo 4 meses do ano em Hakone e 8 em Atami, onde, além dos afazeres relacionados às diversas atividades religiosas, administro as construções. Por conseguinte, não posso estar sempre presente em ambos os locais. Às vezes estou em Hakone, outras em Atami. Durante esse período de ausência, posso chegar a visitar as obras 1 ou 2 vezes, mas também é comum não realizar nenhuma visita. Naturalmente, cada vez que me mudo, oriento os líderes de cada grupo sobre o que está planejado para os próximos 4 ou 8 meses, respectivamente. Além disso, peço que, durante minha ausência, relatem o progresso a meus auxiliares. Baseados nesses relatos, oriento um após o outro a respeito dos novos projetos de construção. Aqui gostaria de apresentar as circunstâncias de um novo modo de tratar os trabalhadores que venho experimentando. É desnecessário dizer que o trabalho sempre se refere à construção. Eu designei um encarregado para cada grupo e a obra é conduzida conforme ele deseja. Minha conduta é totalmente liberal. Por exemplo, quando não há um horário definido para chegar nem para ir embora. Ou seja, como não adotamos em absoluto o sistema de contratos, o encarregado também não precisa interferir na produtividade do que estão sob sua supervisão. Por conseguinte, os contratados se dedicam às tarefas com liberdade. Em resumo, como estão praticamente por conta própria, fazem-no com prazer. Por esse motivo, até os empregados mais novos, que começam com o mesmo espírito que se vê na sociedade em geral, pouco a pouco mudam e, conforme dito anteriormente, procedem como se estivessem construindo algo para si mesmos. Dessa forma, não há queixas ou insatisfações e todos trabalham contentes em harmonia. Praticamente inexistem questões trabalhistas. E ao observar seu empenho, considero que fazem um ótimo trabalho. Como desejam verdadeiramente que tudo seja do meu agrado, a qualidade do serviço é excelente, a ponto de não se encontrar algo igual na sociedade. Inclusive, dependendo das circunstâncias, eles continuam o trabalho até a noite sob a luz de lanternas. Isso é o que ocorre frequentemente. Minha filosofia é acreditar que o ser humano, por natureza, não é negligente nem trapaceiro. Obviamente, isso não se aplica somente à maneira como trato os trabalhadores. Ajo da mesma forma com os meus subordinados, considero que o ser humano é honesto e não faz coisas erradas.
Assim, tanto eu quanto eles ficamos satisfeitos e confortáveis. Dessa forma, quem quiser tirar vantagem, pode fazê-lo à vontade. O fato de a maioria dos trabalhadores serem membros também é bom. Sempre penso que se a convivência de toda a sociedade se assemelhasse à forma como me relaciono com as pessoas, independente de posições, não apenas o mundo seria mais agradável, mas a eficiência no trabalho também aumentaria consideravelmente. Esta será a relação entre o trabalhador e o empregador no mundo do dia, e atualmente eu a estou implementando em caráter experimental. Apresentei aqui os resultados e espero que sirvam de ajuda para lidar com as preocupantes questões trabalhistas da atualidade. Extraído do livro Alicerce do Paraíso, volume 6, página 188. Nota: mundo do dia. Em japonês, a expressão utilizada por Meishu-sama é Miroku no Yo, ou seja, mundo de Miroku. Meishu-sama usa essa expressão para se referir ao paraíso terrestre. No budismo, o termo refere-se à vinda do Buda do futuro, Miroku ou Maitreya, que ocorrerá quando os ensinamentos de Buda Sakyamuni tiverem sido esquecidos, para dar início a uma nova era. Maiores referências podem ser encontradas no livro Pão Nosso de Cada Dia, volume 1, poema 4, Ensinamento à Construção do Mundo de Miroku. O aumento da criminalidade e as medidas para sua solução. Publicado na revista Chijo Tengoku número 2, em 1º de março de 1949. É espantoso o aumento da criminalidade após o término da guerra. Vejam os dados mencionados no artigo do jornal Yomiuri Shimbun de 20 de dezembro de 1948. O número aproximado de condenações por furto antes e após a Guerra do Pacífico, de 1941 a 1942, foi de pouco mais de 15 mil pessoas. Entretanto, após a guerra, de setembro de 1945 a agosto de 1946, chegou a mais de 54 mil. De setembro de 1946 a agosto de 1947, foram mais de 74 mil, aproximadamente 5 vezes maior do que em 1941 e 1942. Do mesmo modo, o índice de assaltos subiu e foi ainda mais impressionante que os de furto. De 1941 a 1942, em um ano, houve pouco mais de 300 pessoas assaltadas. Todavia, no período de quase um ano, de setembro de 1945 a agosto de 1946, foram mais de 1.000, e de setembro de 1946 a agosto de 1947, mais de 7.800. Comparando 1941 e 1942 com 1947, vemos um incremento de 25 vezes. Conforme podemos ver claramente nesse trecho, e quando analisamos comentários de jornais e outras publicações, percebemos que a maioria dos textos considera a expansão da criminalidade no pós-guerra um fenômeno mundial. Acredita-se que tal intensificação foi causada pelas dificuldades da vida diante da escassez de suprimentos e pelo crescimento populacional com o retorno dos soldados. Não se está totalmente errado. Na verdade, trata-se apenas de fatores de menor importância, o que faz com que não se perceba a razão maior por trás de tudo. Escreverei sobre a causa principal. Quando analisamos cuidadosamente os delitos cometidos por criminosos, vemos que estes evitam habilmente serem vistos. Ou seja, pensam que basta ninguém ver o ato para tais transgressões permanecerem encobertas. Uma vez que este é o entendimento, se a infiltração for desvendada, será o fim do criminoso, que se verá obrigado a matar quem o descobriu para continuar ocultando sua contravenção. Diversos casos mostram distintamente que este é o pensamento dos ladrões.
E qual será a causa? A razão está na completa ausência de fé. Creio que provavelmente nunca existiu no passado uma época tão carente de fé quanto a que vemos na sociedade japonesa contemporânea. E o que provocou tal carência? Agora, ficou nítido que as forças armadas do Japão já se preparavam para a guerra há algum tempo, enquanto estabeleciam indústrias da paz, supostamente visando a defesa nacional em termos de recursos materiais, convertiam-nas gradualmente em indústrias armamentistas. Ao mesmo tempo, havia o pensamento tendencioso que levou à instituição do treinamento militar direcionado aos jovens. Começaram igualmente a oprimir as religiões indiscriminadamente, sobretudo as novas religiões. Ainda guardo nitidamente na memória o grande volume de artigos publicados nos jornais da época. E por que isso ocorreu? Porque, seja qual for a religião, esta só é reconhecida como tal pelo pacifismo e pela propagação do princípio da não resistência. Esse pensamento é inconveniente e atrapalha no caso de guerras ou invasões. Por essa razão, fazia-se necessário fomentar grandemente o espírito combativo. Para tanto, inicialmente, era indispensável acabar de uma vez por todas com o sentimento religioso, especialmente entre os jovens. E, obviamente, os militares da época fizeram todo o esforço possível nesse sentido. Sendo assim, não só incitaram o espírito belicoso, mas muito pior, acabaram dando asas à crueldade. E assim chegamos à situação vigente. O fato de haver tantos ex-combatentes cometendo crimes é um testemunho eloquente desta realidade. Por conseguinte, na sociedade moderna, os jovens vivem uma situação trágica. Observem. A tão incutida ideologia de lealdade ao imperador e o patriotismo caíram por terra. Os líderes que os incitaram a uma vitória pelo qual sacrificariam a própria vida experimentam hoje um destino desafortunado. A indignação decorrente da decepção sofrida, a frieza do povo em relação aos ex-combatentes, as dificuldades do dia a dia e várias outras razões levam os jovens a duvidar de tudo. Surgem, portanto, o ódio à sociedade e a desesperança. Isso mostra que, por um lado, há muitos pontos que os tornam dignos de compaixão. Todavia, a compaixão apenas não basta. A verdadeira solução será o surgimento de líderes fortes que iluminem o futuro dos jovens, conduzindo-os à alegria de viver. As atuais atividades de nossa Igreja enfatizam esse ponto e têm obtido bons resultados. É também surpreendente que os jovens sejam a maioria dos nossos. Eles concordam que, de fato, perderam o espírito de liderança e buscam com fervor uma religião poderosa que venha ao encontro de seus anseios. Como se vislumbrassem uma luz em meio às trevas, ao conhecerem nossa doutrina, pensam: era isso que buscava. E ingressam na fé. Sua alegria é imensa e transformam-se em jovens fervorosos e de boa índole. Além disso, ao viverem os milagres, expressão do invisível poder divino, não podem deixar de crer do fundo do coração, e assim são verdadeiramente salvos. De acordo com o que vimos, se não houver a crença no invisível, qualquer educação ou regra moral não passarão de algo sem conteúdo. Pelo exposto, saibam que a verdadeira religião é o único método de prevenção contra o aumento da criminalidade nos tempos de hoje. Extraído do livro Alicerce do Paraíso, volume 6, página 191. A Era das Fraudes, publicado no Jornal Eiko, número 263, em 21 de outubro de 1953. Embora o título possa parecer estranho, ele é uma realidade para a qual muitos ainda não despertaram. A verdade é pouco frequente na sociedade contemporânea e podemos dizer que as fraudes ocorrem abertamente em maior ou menor escala. Escreverei sobre esse assunto
e, como de praxe, começarei falando sobre os medicamentos entre os vários fármacos. Todos os dias, nos anúncios dos jornais, constatamos que os medicamentos são os que têm maior divulgação. Visto que os anúncios são muito caros, podemos concluir que esses produtos alcançam uma boa venda. Assim, comprovamos que, na atualidade, a quantidade de medicamentos ingeridos pelas pessoas é considerável. Mesmo aqueles não tão famosos são divulgados em páginas inteiras quase que diariamente. Ao analisarmos tais publicidades, não podemos deixar de dizer que, do nosso ponto de vista, elas são fraudulentas em sua maioria. Por exemplo, dizem que o medicamento faz bem para tal doença, que previne outra moléstia, que melhora o sangue e a condição física. Afirmativas que levam a acreditar que o medicamento tem mesmo efeitos maravilhosos são puras táticas enganosas para vender. Isso ocorre porque, em primeiro lugar, as autoridades não se interessam em saber se o medicamento faz efeito ou não. A política é que basta não causar danos para que sua comercialização seja permitida. É realmente uma vergonha, já que seus vendedores devem estar totalmente cientes disso. De qualquer maneira, todos sabem que, desde a antiguidade, é comum exagerar na eficácia dos remédios. Analisando esta realidade imparcialmente, isso é também uma espécie de fraude e fica difícil perdoar o fato de que se busca lucrar em cima da fragilidade humana. A seguir, temos a medicina, que é praticamente a mesma coisa, mas ninguém o percebe. Por exemplo, disse que a doença melhorará se a pessoa for acompanhada por uma semana, se tomar determinado número de injeções, se for submetida a tal cirurgia ou se continuar tomando determinado medicamento. Contudo, os próprios médicos devem saber que são raros os casos em que a cura ocorre conforme o previsto e que, na maioria das vezes, o diagnóstico é errado. Se tivermos acesso à porcentagem desses casos, veremos um resultado inesperado. Assim sendo, pode-se dizer que isso também é uma fraude com boa intenção. Portanto, a verdade é que os médicos deveriam dizer: não sei dizer que doença você tem, então nada posso afirmar. Não sei que medicamentos, injeções e tratamento devo prescrever. Não posso garantir que vai se curar. Não posso também prometer que, mesmo ocorrendo a internação, haverá melhora. Dessa forma, os pacientes deixarão de vir e os médicos acabarão perdendo imediatamente seu ganha-pão. Imagino que, nesses casos, o próprio paciente se vê em apuros e o médico fica em uma posição bem difícil. Constatamos o mesmo com as cirurgias. O paciente não melhora na primeira e o procedimento é repetido 2, 3 vezes. Apesar disso, a pessoa não se restabelece. Em situações extremas, chegam a garantir a recuperação total se ela ficar internada por uma semana, contudo não melhora. São comuns os casos em que a internação se prolonga por 2 ou 3 semanas, o que acaba virando meio ano ou 1 ano sem que a pessoa jamais recobre a saúde. Quando se atinge esse ponto, já foi paga uma elevada soma e depois de um longo sofrimento, a doença está pior do que quando se deu a hospitalização. Parece que são muitos os casos de pessoas que recebem alta, pois já não há mais solução ou morrem no hospital. Ou seja, no final das contas, trata-se igualmente de uma fraude em que o paciente é a vítima. Como hoje isso ocorre claramente sem levantar nenhum tipo de suspeita, sou obrigada a dizer que efetivamente vivemos em um mundo assustador. Nesses casos, os médicos escapam habilmente dizendo que o paciente tem uma doença autoimune, que ele veio tarde demais, que se trata de uma doença maligna ou que é uma enfermidade rara que ocorre uma vez em 10.000 pessoas e deixam assim. Há poucos médicos conscientes que assumem ter errado o diagnóstico, mas isso é muito raro. Vejamos o universo da política. As promessas do governo, os discursos dos candidatos durante as campanhas, enfim, todos os compromissos assumidos perante o povo ou o eleitorado são firmados só na hora
e totalmente esquecidos depois. É comum não se responsabilizarem por nada. Os partidos políticos dizem pensar primeiro sobre os interesses da nação, mas na verdade só veem os interesses do partido. O certo e errado também dependem das circunstâncias do momento, e é muito comum em algum momento tudo virar fumaça. No comércio, entre outros aspectos, é comum as amostras anunciadas serem diferentes dos produtos reais. Se começarmos a escrever sobre a quantidade de notas promissórias protestadas, não terá fim, ou seja, fraudes que se encontram no limite da lei são cometidas visivelmente em todos os segmentos sociais. Dessa maneira, já quase não existem honestidade e transparência nesse mundo. Provavelmente estranharão ao saberem que há fraudes inclusive no âmbito das religiões. Por exemplo, há aquelas que solicitam ofertas monetárias para promoverem a cura de doenças. Mesmo que a pessoa faça conforme foi orientada, não melhora e às vezes até vem a falecer. É uma imensa fraude que usa o nome de Deus. Se a pessoa não tem fé, dizem que não recebe graça porque não acredita. Depois dá-se a desculpa de que não recebe a graça porque a fé ainda era insuficiente. Rigorosamente falando, o que é isso senão uma fraude? Olhando assim, mesmo que não cheguemos a dizer que não há verdade no mundo atual, ela é certamente escassa. Mentir e enganar é praticamente considerado normal. É um mundo de trevas. A missão de nossa Igreja Messiânica é transformar esse mundo de trevas em um mundo de luz. E talvez por isso me chamem de Ohikari Sama. Extraído do livro Alicerce do Paraíso, volume 6, página 194. As flores também podem ser produzidas por meio do cultivo natural, publicado no jornal Eiko número 209, em 20 de maio de 1953. Vejam esta fotografia. Dentre os 200 bulbos de tulipas plantados em meu jardim, 4 brotaram com 2 flores na mesma haste. Esta é a fotografia de uma delas. Eu sempre gostei de tulipas e as cultivo com frequência. Contudo, esta é a primeira vez que vejo uma com flores geminadas, o que me surpreendeu. Achei uma raridade, já que nunca tinha visto nem ouvido falar dessa possibilidade. Ademais, a flor é praticamente 2 vezes maior do que a habitual, com um vermelho bem vivo e imenso frescor. As tulipas foram plantadas por um membro na temporada anterior à do ano passado, quando tiveram uma florada normal. Este ano, repentinamente, desabrocharam essas flores especiais. Creio que ainda havia toxinas dos adubos nos bulbos, mas como este é o 2º ano, a toxicidade diminuiu significativamente. Desde já espero que desabrochem flores ainda mais belas no próximo ano. Além disso, como este resultado foi obtido utilizando somente o próprio solo, sem nenhum composto, vemos o poder do cultivo natural também com as flores. Compreendemos igualmente que a toxicidade dos adubos é eliminada mais rapidamente nas sementes, enquanto demora mais no solo. Portanto, nos arrozais, quando a toxicidade do solo é muito alta, é aconselhável acrescentar terra de outros locais. Extraído do livro Alicerce do Paraíso, volume 6, página 199. Compartilhe os ensinamentos de Meishu Sama.